Pois é, Luquinha, a gente está vendo tantas mudanças econômicas, tanta coisa política acontecendo aí no país, aí a gente fica pensando na gente mesmo, né? Que tem tudo a ver com a gente. Você quer comprar ou já tem uma casa própria, será que o financiamento muda alguma coisa? Será que esse é um bom momento para você entrar no financiamento também? Exatamente. Gente, ele veio de Brasília. Ele entende tudo de financiamento, tudo de habitação. Tem um site super legal que a gente vai pôr aqui para você, chama Clique Habitação, para você tirar todas as suas dúvidas. A gente ficou muito feliz quando ele aceitou o convite. Gilberto Ribeiro de Mello, economista. Gilberto, obrigado. Veio da Terra Quente? De Brasília, longe obrigada, demais, hein? Gilberto. Um dos convidados mais distantes que já tivemos, né? Verdade. Fica à vontade. É só o Dr. Robert Ray que veio dos Estados Unidos. Mas ele era daqui, então ele foi lá e voltou. Agora, Gilberto, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? De nada. Para tirar as dúvidas do pessoal de casa. A primeira pergunta que eu te faço, antes da gente atender o pessoal, Gilberto, é justamente isso. A gente está vendo aí muitas mudanças no cenário político que interfere também na economia do país. Esses ajustes econômicos que estão acontecendo. Para quem quer comprar ou para quem tem uma casa própria já, um financiamento, muda alguma coisa? Piorou ou vai melhorar? Não, as mudanças, a gente pode ver aí que o próprio ministro da Fazenda está sendo muito assim, cauteloso, né, nessas mudanças. O principal problema que nós tivemos nos últimos tempos aí com relação ao financiamento foi, assim, de certa forma, o saque que ocorreu na cadeia de poupança em função do aumento dos juros. Então, as pessoas deixaram de aplicar em poupança e passaram a aplicar em fundos, em outros assim, investimentos mais rentosos. O que aconteceu? O volume de depósitos da poupança tem caído. O que aconteceu? A Caixa, que é o principal banco do mercado, ele, de certa forma, perdeu muitos depósitos. Então, ela teve que limitar o financiamento. Em alguns momentos, ela limitou a cota de financiamento, aumentou a taxa de juros. Quer dizer, quando a gente fala na questão do financiamento, a Caixa reduziu essa oferta para a população? Ela foi obrigada a reduzir por causa do saque na poupança. Então, ela tinha menos valores a emprestar. Agora, os empréstimos, tipo Minha Casa Minha Vida, ou com recurso do FGTS, não tiveram nenhuma alteração. Não tiveram antes das mudanças políticas e agora também elas estão estáveis há algum tempo. Entendi. Luquinha, a gente vai para uma perguntinha e já a gente vai falar mais aí sobre o uso do FGTS, de repente, em relação à casa própria. Tá, né? O Diego Borges, do Conjunto Dom Pedro, ele faz a seguinte pergunta, abração pro Diego e toda a família, que é muito querida, a sobrinha dele é uma fofinha. Quer saber se agora é o momento certo de financiar uma casa. Na sua experiência, você acha que com essa crise compensa investir ou tem que esperar mais um pouquinho? Então, é tudo uma questão de oportunidade, né? Então, o mercado ele tem sido mais favorável para quem está comprando e desfavorável para quem está vendendo. Então, é uma boa hora se você tiver, principalmente se você tiver dinheiro na mão, né, você pode fazer um bom negócio. Entendi. Então, é uma grande oportunidade. Agora, se é o momento de comprar ou não, é assim, eu sou muito assim, pragmático nesse sentido, assim, que as pessoas têm que planejar a compra. Ela tem que se preparar, porque assim, não é só comprar, existem despesas que têm que ser feitas. Então, você não pode simplesmente pensar que é fácil comprar. Você tem que se planejar para poder fazer o financiamento ou fazer a compra a mais adequada possível. Entendi. Bom, já está cheio de gente aqui com bastante dúvidas sobre quitação, uso do FGTS, como eu digo, né? Tem gente que está adquirindo através de financiamento e quer saber se morreu, o que acontece. E a gente vai explicar para o pessoal de casa já, né, Luquinha? Um beijo especial para a Lúcia de Taubaté, que está aqui comigo no WhatsApp, e também a família inteira, o grande Sérgio, querido, os filhos Esther e Davi, e também a esposa Jaciane, que estão com a gente aqui. Obrigado pelo carinho e companhia de vocês. Esse é o Falando Nisso, é feito por vocês, então pode fazer a pergunta que a gente quer te ajudar respondendo aqui, tá? Financiamento só de imóveis novos e usados, eles são mesmos na entrada do pagamento no financiamento, ou é diferente, um é mais alto que o outro? Boa pergunta. Recentemente, a Caixa tinha reduzido o percentual de financiamento para os imóveis usados.
Então, recentemente, a Caixa aumentou novamente. O financiamento para imóvel novo é um pouco maior. 90% para se o sistema de amortização for saque e se for tabela price, 80%. O imóvel usado é um pouco menor. Tá? E aí você pode ver no próprio site da Caixa essas informações. Quer dizer, o que confunde muito a gente, assim, qual é a melhor forma de financiamento, né? Quando a gente chega assim, quero fazer um financiamento, aí vocês falam assim, é o price, o saque, etc e tal. Para a gente é uma linguagem meio grega, né? Tá. O que é melhor para o bolso do comprador? Então, assim, o sistema saque, ele, em tese, ele é assim, os dois sistemas funcionam. O que nós temos de diferença, assim, a nossa economia ela está indexada. Então, nós temos alguns fatores que influenciam no desenvolvimento do saldo devedor. E, por exemplo, o funding dos financiamentos, basicamente é a caderneta de poupança e o fundo de garantia. Os dois, além dos juros, você tem a atualização monetária. Tá? Então, quem opta por uma tabela price, por exemplo, ele vai ter uma pressão menor. Às vezes, assim, a única chance da pessoa comprar, mas a prestação dela sempre vai subir. Então, não vale a pena. Então, a melhor opção é o saque, porque se mantivermos as condições atuais, ela tende a cair mensalmente e você amortiza mais a sua dívida. Entendi. Por falar em amortização, tem gente aqui que fez financiamento, está com um dinheirinho e quer saber como é que faz para reduzir prazo, assim, é que nem eu, para reduzir prazo, essas coisas, Luquinha. Beijo especial para a Sidneia e o marido Claudenir, que estão aqui com a gente, e também o Ernesto. Abração, hein, amigo? Bom, o Natalino aqui de São José está na linha para fazer uma pergunta ao vivo. Boa tarde, Natalino. Boa tarde. Obrigado pela ligação. Qual que é a sua dúvida, querido? Eu gostaria de saber, uma época tinha bastante associação de mutuários, como é que se na internet eu consigo localizar algumas, porque eu comprei um imóvel e era para entregar em setembro, até hoje não entregaram, e liga lá na JRA, que é o nome da construtora, e ninguém transfere, ninguém fala nada. Entendi. São associações, né, de mutuários aí. Aí foge um pouquinho do sistema nosso que nós estamos falando de financiamento. Eu vou ver se o Gilberto tem alguma orientação. Eu, Solange, acho a melhor coisa é vocês fazerem esses mutuários se juntarem, irem até a Ordem dos Advogados do Brasil, irem até a Defensoria Pública para poder pegar a informação dessa empresa, entendeu? E de repente entrar com uma outra ação. Isso é muito comum, né, de acontecer. Eu concordo com você. Eu acho assim, a princípio, antes de pegar uma associação ou qualquer advogado, em que tem muitas pessoas que são enganadas. São lesadas mesmo, né? Então, a melhor orientação é exatamente isso. Ou é uma procuradoria, ou o próprio PROCON. Eu acredito que o PROCON possa passar uma orientação ou sugerir um advogado, um próprio advogado do PROCON, auxiliar esse grupo de pessoas a tentar resolver a questão. Entendi. Natalino... Agora, se houver algum envolvimento com um banco, poderia ser envolvido o banco e o Banco Central. Aí precisa ver... Fazer a denúncia no Banco Central. Isso, exatamente. Se houver um banco que está financiando esse empreendimento, esse imóvel, ou se é uma coisa isolada, ou se é um empreendimento, precisaria verificar, né? Entendi. Natalino, se você quiser, de repente, que a gente, junto com você, que é a Justiça, dê uma checada nesse caso para você, liga na nossa produção logo após o programa, tá bom? 3925-7000, 3925-7000, Luquinha. Aliás... Fica com a gente, hoje é dia do seu direito, a gente está aqui batendo um papo sobre financiamento da casa própria. A gente sabe aí que a venda, o aluguel dos imóveis está tudo em baixa, mas e aí, muda alguma coisa com essa nova política econômica que a gente está vendo por aí? Uma hora uma coisa, outra hora outra coisa, e a gente pensa no nosso bolso. Ele veio de Brasília, economista Gilberto, está junto com a gente aqui para tirar as nossas dúvidas, Luquinha. Beijo para Taubaté, especialmente para Shirley e Márcio, casados, estão aqui assistindo a gente. Lindos. Obrigado pelo carinho. A Valquíria, ela é de Campos do Jordão, diz que está pretendendo financiar uma casa pela Caixa, seja nova ou usada. Ela quer comprar uma casa, né? Mas ela não tem condições de dar entrada. Ela quer saber se a Caixa não pode financiar 100% do valor do imóvel. Se isso pode acontecer ou não, isso é bacana. Mesma pergunta da Renata.
Tá, é o seguinte, há algum tempo atrás existia o financiamento de 100%, mas em função de uma série de normas internacionais e quebradeira de bancos que ocorreram no exterior, o acordo da Basileia e tudo mais, o Banco Central, através do Conselho Monetário Nacional, estabeleceu uma norma que é o seguinte, se o financiamento for saque, pode financiar até 90% do imóvel. E se for pela tabela price, que a pressão é menor e amortiza menos, é 80%. Então, o máximo é 90%. 90%. Tem que ter uns 10% Exatamente. de entrada. Ela pode usar o FGTS como entrada, né? E talvez fazer a entrada por meio do uso do FGTS. O FGTS sempre é possível resgate para compra da casa própria? O contrato tem que ser ou no SFH, que é o Sistema Financeiro de da Habitação, ou mesmo na entrada, mesmo sendo fora do SFH, ele tem que estar dentro dos limites do SFH. Então, por exemplo, você financia no SFI, numa carteira hipotecária, e o imóvel aqui no estado de São Paulo, por exemplo, até 750 mil, você pode usar o FGTS como entrada. Tá, passou disso? Passou disso, não. Você não pode usar? Não pode. Ah, não é certo o dinheiro da pessoa. É a regra, essa é a regra da lei, a lei 8.036. O dinheiro é meu, eu uso onde eu quiser, né, Luquinha? Também acho, né, Solange? Né? Tinha que ser assim, pelo menos, Tinha que ser né? assim, né? Bom, é o seguinte, a nossa querida amiga, a Valéria, ela é de Campos do Jordão também. Ela disse que, aliás, um beijo pessoal de Campos, que tem muita gente conversando com a gente aqui, que legal. Friozinho. Ela disse que paga o imóvel financiado, Sol, também é pela Caixa, com financiamento decrescente. Só que ela foi surpreendida por um aumento do seguro devido à faixa etária. Ela não falou a idade dela aqui. Ela quer saber se isso está correto ou não. Então, olha, o seguro, não só o habitacional, mas qualquer seguro que você faça, o seguro de vida, o seguro saúde, ele tem cálculo atuarial. Então, normalmente, o seguro ele é calculado em função da idade da pessoa. O seguro habitacional, ele na Caixa especificamente, você tem, se não me engano, são 10 faixas de idade. E o coeficiente vai variando em função da idade. Quanto mais velho, maior é o coeficiente. E à medida que você vai envelhecendo, você muda de faixa etária e muda o coeficiente de seguro. Entendi. Agora, todo seguro é assim. Vamos fazer uma simulação rapidinho aí. Eu comprei hoje um apartamento, uma casa em tal. Financei. Ela vem com um seguro, financei pela Caixa, de repente ela vem com um seguro. Eu bati as botas para partir dessa para melhor. Não importa o tempo, quita-se a dívida? Então, a dívida, ela é assim, vamos lá. Uma vez reconhecida a cobertura, vamos ser prudentes. Porque, assim, existem casos em que há negativa de cobertura. Por exemplo? Por exemplo, uma doença pré-existente. Você já tinha a doença antes de comprar, então a seguradora pode negar por doença pré-existente. E no caso do suicídio... Também não. Até 2 anos, não. Mas passou de 2 anos, sim. Em outros casos. Eu bati porque Deus resolveu me pegar aqui. A cobertura é proporcional à sua participação na renda. Vamos supor, se você comprou sozinho, é 100%. Se você comprou com a sua esposa, depende da pactuação de renda de cada um. Se for metade para cada um, 50%. Mas pode ser 60%, 40%, 70%, 30%, a participação de renda de cada um. Ô, Luquinha, avisa minha mãe que se eu partir dessa para melhor, está quitado o apartamento. Posso complementar claro. alguma coisa com relação a... Uma dica importante é assim, essa pessoa mesmo que migrou de faixa de idade. A Caixa, nos últimos anos, ela trabalhou junto às seguradoras e conseguiu reduções nos coeficientes dos seguros, mas essa redução só valeu para os contratos novos. Então, uma dica importante é você fazer a portabilidade de apólice, e é perfeitamente possível ela aí, por exemplo, que migrou de faixa, mudar para uma apólice hoje mais barata. E isso daí ela faz diretamente na agência Caixa. da Caixa,
ela pode fazer essa migração. Ok. Gente, a gente está colocando aqui o site do Gilberto, que é um site de muita orientação para o sistema aí de habitação. Se você tiver alguma dúvida, tem um Fale Conosco, que é muito bem explicadinho, viu? Aliás, foi por esse site que a gente conheceu o trabalho do Gilberto e de tão bacana a gente quis muito que ele viesse aqui conversar com vocês. Obrigado pela Caixa, usou o FGTS e ele financiou 50% só, em 300 parcelas que foi. Diz que quando ele já tinha pago 150 parcelas, ele foi acometido por um câncer. Quer saber se existe algum tipo de ajuda ou não. Então, o seguro habitacional ele é dividido em duas partes. A cobertura de morte e invalidez permanente e a cobertura de danos físicos. No caso dele, se houver uma constatação de invalidez permanente, ele pode ter a cobertura securitária. Ele tem que checar na agência. Não, assim, o médico, o INSS, se ele for vinculado, tem que aposentar ele por invalidez. Tá, aí ela vai com esses papéis, toda essa papelada na agência da Caixa. Dá entrada no processo de sinistro, né? Uhum. E aí, se a seguradora reconhecer cobertura, ela vai quitar proporcionalmente a renda, como eu falei no outro bloco, né? Se for 100% quita, se não amortiza a dívida proporcional. Ok, então vale a pena correr atrás disso, viu? Outras aqui 1000 sobre a questão de Minha Casa Minha Vida, a gente já vai fazer, mas tem um querido que foi demitido, isso vale para todos os demitidos. Ele tem um financiamento pela Caixa, não está conseguindo honrar com as parcelas do apartamento. Ele quer saber se existe alguma lacuna aí que ele possa deixar de pagar alguns meses sem perder o imóvel. A Caixa, especificamente, tem uma política de negociação diferenciada para esse tipo de situação. Então, isso já existe para qualquer cliente, independente de estar desempregado ou não, uma negociação chamada pausa. A pausa é assim, você pagou 11 meses, especialmente no começo do ano, que você tem mais despesas e tal, você pode pedir um mês sem pagar. Você pagou 11, você pode pedir um mês sem pagar, chama pausa. E para a pessoa que está desempregada, que teve perda de renda, existe a possibilidade da moratória. Então ele tem que levar essa documentação junto à agência, comprovar de que realmente foi demitido, que não tem condições. E dependendo da relação entre o saldo devedor e o valor do imóvel, o banco pode, de 3 até 6 parcelas, ficar sem pagar. E depois ele paga lá na frente. Isso. Mas tem alguns jurozinhos aí. Não, é assim, o que ele deixar de pagar vai ser incorporado no saldo. Ah, ok. Uhum. E ele vai pagar um dia, ok? Entendi. Mas sim, tem essa possibilidade, viu, Luquinha? A gente tem 2 minutinhos, acho que dá tempo de uma pergunta. A Patrícia de Aparecida diz que recebe o LOAS, quer saber se quem recebe LOAS pode fazer empréstimo da Caixa para financiamento de casa. Que é a Lei Orgânica de Assistência Social, né? Aquela que a pessoa não tem condição nenhuma, é da Previdência, né? De repente recebe essa aposentadoria. Seria um benefício. É um benefício da Previdência, né? Então, para esse tipo de público, o que de financiamento tem é o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que ela faixa até R$ 1.600 de renda. Então, ele tem que se inscrever na prefeitura local para esse tipo de financiamento que é extremamente subsidiado pelo governo. Por falar em Minha Casa Minha Vida, rapidamente, a pessoa que está com o nome negativado consegue participar do programa Minha Casa Minha Vida? Então, na faixa 1, que não é um financiamento, né, pode. Tá. Mas nas outras faixas, que aí é um financiamento, que ele vai assinar um contrato e tudo mais, tem que registrar em cartório e tudo, aí depende do tipo de restrição. Normalmente o banco vai criar algum empecilho. Vai negar, né? Gilberto, tem bastante pergunta aqui. Vamos fazer o seguinte, todo mundo que está com dúvida, não conseguiu ser atendido, entra aqui no site cliquehabitação.com.br para falar com o Gilberto, toda a sua equipe e tirar dúvidas. Muito obrigada por ter vindo de Brasília, uma excelente viagem de volta e a gente espera você mais vezes aqui, viu? Sempre que for convidado. Obrigada, com certeza, viu? Boa viagem, Gilberto.